Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui no fim da semana já, sexta-feira, terminando aí a jornada. E no dia de hoje nós vamos estudar o tema muito especial que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta, capítulo 15. E eu quero ler uma parte de um texto, mas antes de ler essa parte, e de explicar alguns textos aqui do selo de Deus e da marca da besta, eu vou ler na palavra de Deus também, tá? Eu vou explicar como é que é o selo de Deus, o que é a marca da besta, tá ok? E eu acho que é importante a gente usar um pouquinho da palavra de Deus, para a gente ter esse contexto da palavra de Deus, para aí sim a gente poder entender o capítulo 15 que está neste livro aqui, Eventos Finais. Eu só quero ler essa primeira parte. E diz assim, só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo de Deus, ou com o sinal da besta ou da sua imagem. Então, como compreender isso? Feche seus olhos, desejo aí um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu sei que aos pouquinhos as pessoas vão estar chegando, vão estar entrando, depois esse vídeo vai continuar no ar. Então, deu uma paradinha, deu uma pausa por causa da conexão, a internet estava um pouquinho ruim, mas feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor neste momento. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti, nós vamos estar falando agora do selo de Deus e da marca da besta, como entender isso, e nós vamos ler na palavra do Senhor. Primeiro a gente vai abrir a Tua palavra para a gente compreender os textos que nós vamos ler no capítulo 15. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, mais uma vez um bom dia a todos. Antes de lermos em especial o capítulo 15, que fala do selo de Deus e da marca da besta, eu quero ler com vocês alguns textos da Bíblia para a gente compreender esse contexto, tá ok? Depois, se você quiser buscar o texto, o primeiro texto que eu vou ler vai ser em Efésios, capítulo 1, verso 13. Normalmente nós aplicamos o selo de Deus e a gente fala o sábado contra o domingo. O que seria isso? Mas será que é isso mesmo? O que a Bíblia fala de selo de Deus? E eu quero ler com vocês, porque o selo de Deus que a Bíblia apresenta é o Espírito Santo. Então, como entender isso? Como compreender o Espírito Santo nesse contexto no tempo final? Tá? Efésios 1, verso 13 diz assim: em que também vós, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então a Bíblia apresenta aqui, nesse primeiro momento, o selo de Deus como o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Se está selado, é o selo de Deus. Ok? O outro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Efésios também, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versos falando sobre isso. Efésios, capítulo 4, agora. O primeiro foi 1, verso 13 e 14. O verso 4, o capítulo 4, verso 30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, mais uma vez falando do Espírito Santo como sendo o selo de Deus. E este selo de Deus é o Espírito Santo. Ok? Nós fomos selados para a nossa salvação, para o dia da nossa salvação. Eu quero ler o outro texto. Quero que você grave bem esses textos para vocês entenderem o raciocínio do que a gente falou logo no início, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz assim: entretanto, 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus
permanece, tendo este selo. O Senhor conhece o que lhes pertence. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia fala para a gente não entristecer o Espírito Santo no qual a gente foi selado, ok? E nesse texto continua dizendo que Deus tem um selo, um firme fundamento. Entretanto, um firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E mais, aí é que vem a continuidade. Para que nós fomos selados com o Espírito Santo? Como vamos demonstrar isso? Porque quando você olha para a multidão, quem tem o Espírito Santo? Não basta só dizer Senhor, Senhor e a igreja. Note que não tem nada, não é essas características aqui. Aqui diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor. A gente não. Eu e você, nós não conhecemos. A gente pode imaginar quem seja, né? Os irmãos da igreja, aqueles que buscam ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que profeta o nome do Senhor. Então a Bíblia fala, o fundamento de Deus tem um selo, a gente já viu que é o Espírito Santo, é o selo de Deus. O Espírito Santo, a gente pode, mesmo com o selo de Deus, a gente pode entristecer. Então, não é para entristecer o Espírito Santo, foi o que a gente leu também. E agora está dizendo para a gente se apartar da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, tem o selo, está aqui, ó. Permanece um selo. O Senhor conhece os seus. Então, aparta-te. Você está dizendo que é do Senhor? Então, aparta-se da injustiça. Como conheceremos a injustiça? Assim, como nós conheceremos o que a gente tem que fazer para a gente não ser injusto? Entende? Se eu tenho que me apartar da injustiça, eu tenho que conhecer o que é a injustiça. E é neste momento em que vem a lei de Deus. Sabe, queridos, a gente precisa de regras. O mundo precisa de regras. A Bíblia diz, olha, se afaste de cometer a injustiça. Tá bom, Senhor. E o que é a injustiça? Sabe? Isso é importante saber, porque vamos ser selados, estaremos com o selo de Deus. A questão do capítulo 15 é o selo de Deus ou a marca da besta? Mas a gente precisa entender isso da Bíblia para poder compreender o que está escrito aqui. Então, nesse primeiro momento, o selo de Deus, que o Senhor conhece quem vai ser selado, nós não, mas pede para aqueles que são do Senhor não praticarem a injustiça. E como é que a gente não pratica a injustiça? Sabendo o que deve ou não fazer. E aí vem as regras, aí vem a lei de Deus. E eu quero ler com vocês João, capítulo 1, verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio a Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Note, queridos, que nesse texto não está dizendo que a lei foi invalidada pela graça. Pelo contrário, está dizendo que foram duas coisas. Primeiro, Deus enviou a lei pelo servo Moisés, através dos 10 mandamentos, através dos escritos da Bíblia, e depois enviou a graça e a verdade que a gente entende em Cristo Jesus. E note o seguinte, Deus primeiro envia a lei para a lei preparar o caminho. Do mesmo jeito que João veio para preparar o caminho do Senhor, Deus colocou a lei para nos preparar para o caminho do Senhor. Porque a lei, ela prepara isso. Se você entender o texto de João, e com o final desse texto de Timóteo que eu li, porque aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Como é que eu sei o que é injusto? Eu preciso de alguma regra para saber. Adultério é injusto, então eu não devo fazer. Roubar é injusto, então eu não devo fazer. Eu devo honrar pai e mãe, então eu devo obedecer. Então eu tenho que saber o que é.
Quais são as? Então está aqui, porque a lei foi dada por Moisés. E a lei, queridos? Por que estamos na graça? Vamos anular a lei? Em Romanos, queridos, Paulo fala sobre isso. Eu quero ler com vocês rapidamente. Olha só, Romanos capítulo 6, verso 1 diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Percebe? Paulo não está dizendo que a lei acabou só porque estamos na graça ou porque Moisés entregou a lei, mas Cristo veio agora com a graça. Olha só o que ele diz no verso 15 de Romanos 6. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. E no capítulo 7, verso 7, diz: o que diremos, pois? É lei pecado? De modo nenhum. Então, queridos, note, Deus deu por Moisés a lei. Para quê? Para preparar o povo para receber o Senhor. Porque através da lei a gente só sabe o que não pode fazer. Não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer isso, você vai ser condenado. E nós, pecadores, estamos condenados. Então, nessa hora, quando vem o Salvador, eu almejo esse Salvador, porque a lei não me salva. Tem muita gente que diz que adventista gosta de guardar a lei porque vai ser salvo pela lei. Não, não vai ser. A lei não salva ninguém, a lei só condena a gente. Então, Deus deu a lei por Moisés para que preparasse esse caminho, porque a lei só vai me mostrar o que eu tenho que fazer. E Paulo mesmo, o mesmo Paulo, que muita gente usa, olha, Paulo está anulando a lei, Paulo está falando muito da graça. E aí quando ele pega os dois para dizer, não, de maneira nenhuma, não vamos anular a lei por causa da graça. E aí diz assim, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Queridos, com esse contexto de pano de fundo de que o selo de Deus é o Espírito Santo, e no contexto que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Depois, que Deus conhece aqueles que serão selados. Deus tem um selo. E este selo se representa mostrando que os seus filhos não cometem injustiça, se apartam da injustiça. E para a gente conhecer o que é injustiça, a gente precisa das regras para a gente fazer, seguir. E aí é que entra a palavra de Deus, a lei. Ok, queridos? Depois você pode voltar a esse vídeo, entender, ler na Bíblia, marcar todos esses textos, pedir a Deus orientação, porque agora nós vamos para o Apocalipse. Eu falei um pouquinho antes, logo no início, de domingo e sábado. O que isso tem a ver? Porque até agora eu não falei disso, eu só falei agora da lei de Deus. Mas o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, como é que este selo, que é o Espírito Santo, vai acontecer lá no tempo do fim? Tá ok? Vamos abrir a Bíblia agora, lá no livro de Apocalipse, tá ok? Apocalipse capítulo 13, eu vou ler, é o versos do 15 ao 17, mas eu vou ler partes, tá bom? Diz assim: foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. E aí eu vou pular um pouquinho, mas vou continuar. Como ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. E aí na parte final do verso 16 diz assim: faz com que lhes seja dada uma marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar e vender senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. Note que aqui está dizendo de uma marca, que a besta vai ter uma marca. Mas antes dessa marca, eu quero ler com vocês Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3, diz assim: vi um anjo que descia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ok? Nós já lemos que o Espírito Santo é o selo de Deus. Tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que foram dados danificar a terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem no mar, até selarmos na fronte os servos de Deus.
Então vai vir um anjo com o selo do Deus vivo e vai selar na fronte os filhos de Deus, ok? No capítulo 13 de Apocalipse, que é o que a gente leu, diz que a besta também vai fazer uma marca. A gente não coloca selo, né, o selo da besta, para diferenciar, mas é uma marca ou na mão ou na testa. Ó, na testa, para tentar imitar. Como Satanás não consegue imitar perfeitamente a Deus, ele vai colocar na mão e na testa. Nos de Deus, os que terão o selo de Deus é só na testa, porque testa tem a ver com convicção. Mão é obra. Eu não sou convicto, mas não tem jeito, eu tenho que fazer. Ok? Agora, quando você vai para Apocalipse capítulo 14, você tem no verso 1, diz assim: olhei e eis que vi o Cordeiro em pé no Monte Sião e com ele os 144.000, tendo na fronte, se lembra do Apocalipse 7? Que o selo de Deus viria marcado na fronte? Tendo na fronte escrito no seu nome o nome do seu pai. Eu entendo que os 144.000 não entram no mérito de ser literal ou simbólico, isso eu acho que está além da nossa compreensão. Acredito que seja simbólico, mas não sou ponto aqui de verdade, é só o que eu estou falando, tá? Nesse ponto. Por quê? Mas os 144.000 será aquele povo que vai estar nos últimos momentos, em pé, na hora das pragas. Então, este povo, ele vai ter o selo de Deus aqui. O do capítulo 7 fala também do selo de Deus, e aqui fala que vai ter escrito o seu nome. Então, a marca, vai ter um grupo com a marca da besta, que vai estar na testa e na mão, que a gente leu aqui, Apocalipse, e que no capítulo 14, juntando com Apocalipse capítulo 7, vai ter um outro grupo que tem a marca na testa, o selo de Deus na testa. Então a gente pode dizer, uns vão ser marcados só na testa, de Deus. Outros vão ser marcados na mão e na testa, que é do inimigo. Como diferenciar quem é do inimigo e quem não é do inimigo? Note que quando eu falei do selo de Deus, que é o Espírito Santo, e que ali falava que para a gente se apartar da injustiça, e como é que a gente conhece a injustiça? Conhecendo as regras, sabendo o que a gente deve ou não fazer. E aí eu li aquele texto de João, quando fala que Deus permitiu que Moisés trouxesse a lei, para que essa lei preparasse o caminho do Senhor, para que quando o Senhor viesse, nós almejássemos a salvação em Cristo Jesus. Só que com a salvação em Cristo Jesus, a gente não anula a lei. Por isso que eu li os textos de Paulo. Porque estamos na graça, vamos anular a lei? De maneira nenhuma. Então a lei, ela não me salva, ela me aponta apenas para o Salvador. Nesse contexto, agora estamos no livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse acontecem outras coisas. Então, olha só, este povo que está selado com o selo de Deus, ele vai estar falando de 3 mensagens angélicas. Olha só, verso 6. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, é um povo que fala de Deus, de juízo, e fala, e adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Então o povo já está falando de criação, de Criador. Adorai a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E quando você vê isso, com todo respeito, queridos, esse texto lembra algo no Antigo Testamento, em que Deus criou o mundo em 6 dias. Fez tudo em 6 dias e criou mais um dia e descansou com Adão e Eva, lá no Éden. Haveria um povo que falaria sobre isso. Depois, o segundo anjo falou dizendo, caiu a grande Babilônia. O povo que está sendo marcado com o selo de Deus, tá? Caiu a Babilônia. Babilônia, eu já disse, é a mulher, é a prostituta. O que é prostituta? É uma mulher que um dia foi virgem, mas se prostituiu, porque todas as mulheres um dia foram virgens. Todo mundo nasceu, homens e mulheres, todo dia que nasce,
nascem virgem. Todos os que nascem, nascem virgem. Então, se é uma prostituta, era uma virgem que se prostituiu. Entende o que eu quero dizer? Então, nesse contexto aqui, Babilônia, que representa uma igreja, mas uma igreja que se prostituiu com os reis da terra, e eu entendo aí essa união de igreja e Estado, e isso é um perigo. Por mais que você entenda que você está no caminho certo, você não deve obrigar os outros a fazer a mesma coisa. Ok? Nesse contexto, fala, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber das nações do vinho da sua prostituição. Este caiu é como se fosse assim, caiu a máscara. É como se, imagine eu, mentiroso, eu mentindo para vocês o tempo todo e vocês não conseguem me pegar. Até que em algum momento vocês descobrem que eu menti. E aí, o pastor mentiu. E aí, na hora que eu vou falar de novo, não, pastor, a gente descobriu, o senhor está mentindo. A gente descobriu a verdade. Não adianta mais o que o senhor fala. A gente já descobriu que o senhor é um mentiroso. Esse é o sentido do texto. O povo de Deus que está em Babilônia vai ouvir essa mensagem de adorar a Deus, de relembrar a criação, e vai para os líderes de Babilônia. A mãe, quando você vê Apocalipse 18, não é só uma igreja, é a Babilônia. Olha só o que diz. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 17. Mostrar-te-ei, verso 1, o julgamento da grande meretriz que se acha sobre muitas águas. Então, quando você lê a descrição dessa meretriz, ela fala assim, ela é a grande mãe. Mãe, se ela é mãe, é porque tem filhas. Então, se você leia depois Apocalipse 17, você vai ver uma mãe que tem filhas. Então, essa Babilônia prostituta, ela tem filhas que também se prostituíram. Então, o povo vai a estes líderes, caiu a máscara. Não diga, não me fale mais não. Pô. É isso que o texto está dizendo. E em Apocalipse capítulo 14, verso 9, em diante, é a terceira mensagem angélica. Por quê? A mensagem de Apocalipse, aí entra o clima. O clima de Apocalipse 13 era marcar na testa ou na mão, porque senão vai morrer. Quem não adorar a besta vai morrer, e aí recebe a marca. E agora, no verso 9 do capítulo 14, diz assim, seguiu-se um terceiro anjo, dizendo, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão. Está repetindo. Este receberá também o vinho da cólera de Deus. Então, na hora que o povo, com medo, recebe a marca na mão e na testa, haverá o povo que está sendo selado na testa. Consegue acompanhar o meu raciocínio? Nessa hora que o povo está sendo marcado só na testa, o povo que tem o selo do Deus vivo, vai dizer a estes que estão em Babilônia, no resto do mundo, dizendo, não deixa marcar na mão e na testa, não deixa. Porque se vocês marcarem, vocês vão comprar e vender. Mas vocês vão beber da cólera de Deus. E, queridos, neste ponto, é melhor fazer o conselho de Pedro em Atos capítulo 5. Se lembra de Atos capítulo 5? Quando tem as regras ali, perguntam para ele, por que você está fazendo isso? Olha, nós já falamos para vocês não fazerem mais isso. Por que vocês são teimosos? Por que vocês estão desobedecendo? Parece até esse contexto, desobedecendo as leis dos homens. E aí Pedro diz, no verso 29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Sabe, queridos, é nessa hora que este povo vai clamar aos outros. Não adore os homens. Antes importa obedecer. Não deixe receber a marca. Porque se a gente receber a marca da besta, nós vamos ser condenados. Está aqui, seremos atormentados com fogo e enxofre. E quem quer esse fogo e enxofre, queridos? E aí o verso 12 termina, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Perseverança, ou seja, a persistência dos mandamentos do Senhor. Talvez alguém diga, sim, pastor, mas mandamentos é mandamentos. Mas quando você lê os 10 mandamentos em Êxodo 20,
Lá também diz o quarto mandamento, que é o sábado. Pastor, mas será que o senhor não está forçando, querendo só colocar o sábado com o domingo, só para... Será? Eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Eu mostrei o selo de Deus como o Espírito Santo. Agora, estou falando do contexto final, e no contexto final fala também da lei. Note que em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 4 em diante, você lê, ainda mais no verso 9, diz assim: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Deus tem um dia de repouso para mim e para você, queridos, e que o mundo guarda outro dia. O mundo, de fato, descansa outro dia. Mas o dia do repouso que Deus deu a Adão, o dia do repouso que Deus deu na sua lei, porque Deus primeiro enviou a lei para depois vir a graça por Jesus. Não foi isso que a gente leu? Nesse contexto, querido, quando a gente lê os 10 mandamentos, o único que fala do dia do Senhor é o sábado. Não é não matar, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, honrar pai e mãe. Não, ali não fala do dia do Senhor. O único que fala do dia do Senhor é o sábado, com todo respeito. E eu estou terminando este momento para ler 4 textos. Eu não vou explicar nada daqui. Eu já expliquei até bem do texto. O que vai acontecer no tempo do fim, queridos? Se o selo de Deus é o Espírito Santo, o selo do Deus vivo, como o senhor leu, pastor, então não é o sábado. O sábado é o sinal daqueles que têm o selo de Deus. Na época de Daniel, e eu entendo que Daniel tinha o Espírito do Senhor, até o rei Nabucodonosor diz, os amigos de Daniel também, quando foram jogados na fornalha, e o rei olha para os amigos de Daniel: a gente não jogou 3, tem 4, e um tem a aparência dos filhos dos deuses. Qual era o sinal ali? O sinal ali não era o sábado, mas o sinal ali era não adorar a estátua do Nabucodonosor. Não era? A estátua que ele levantou. Mas os servos de Deus eram fiéis. E eles falaram: se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se Deus não quiser, nós não vamos adorar a sua imagem. E aí o rei jogou no fogo e eles não morreram. Mas os amigos de Daniel tinham o Espírito do Senhor na vida deles. Tinham o selo de Deus na vida deles. Ou não tinham? No contexto de Pedro, olha, eu quero até ler o que eu recitei, Atos, capítulo 5, quando, olha só, verso 29, 28, os fariseus brigando com Pedro. Expressamente vos ordenamos, é uma lei, expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome, 5:28. Contudo, enchestes a Jerusalém dessa doutrina. Eles estão reclamando. A gente mandou vocês calarem a boca e vocês não estão calando. Ó, não parece algo para o tempo da agora, dos últimos dias, da marca da besta, mas era um outro contexto. E aqui, olha só, Pedro diz, verso 29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. E no verso 32 ele diz, ora, nós somos testemunhas deste fato. Que fato? De Jesus que ressuscitou. E bem assim que o Espírito de Deus, olha só, ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou a que os obedecem. Ortogou, deu aos que obedecem. Então, se eu obedeço a Deus, eu tenho o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Não lembra o texto? E note que no contexto de Pedro era obedecer a Deus. Então, queridos, o selo de Deus é o Espírito Santo. Quem é que revela quem tem o selo de Deus? É quem obedece o Espírito Santo. É quem obedece o Espírito Santo e obedece a lei de Deus. Como é que eu obedeço a lei de Deus? Quando acontece algo que agride a lei de Deus. Quando a gente está falando do sábado, a gente está falando do sábado porque vão agredir o sábado com o domingo, com todo o respeito. Então, neste momento, o sinal de que tem algo errado na lei de Deus, não, eu vou guardar a lei de Deus, porque eu sou selado com o Espírito Santo. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Na época dos amigos de Daniel, era a idolatria. Vamos adorar a imagem. Os 10 mandamentos diz, não farás para ti imagem. Não adorarás.
a lei de Deus. E naquele contexto, os amigos de Daniel que tinham o selo de Deus vivo não se dobraram à estátua. Aqui a ordem era: cala a boca, não fala. E a gente já proibiu vocês de falarem de Jesus. E aí Pedro diz: antes importa obedecer a Deus, porque nós somos testemunhas do que Jesus fez. Jesus morreu e ressuscitou. Antes importa obedecer a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Agride a lei de Deus. Nós vamos falar sim, porque Deus nos ortogou o Espírito Santo para aqueles que obedecem. Não é isso que Pedro está falando? E agora, no tempo final, o mandamento que vai ser atacado não é a idolatria, não é, entende? É o sábado, porque vai ser criado um dia. O dia já existe. Vamos orar pelo presidente, e não sei o quê. Vamos fazer jejum pelo presidente. Qual é o dia? Para o Senhor libertar. É o domingo que aparece na mente. Sempre vai ser o domingo. Qual é a sugestão? Domingo. Por quê? Porque o mundo já está parado no domingo. Sábado não, sábado é difícil. Mas quando você lê na Bíblia, você, com todo o respeito, você lê domingo, mas o domingo é apenas o primeiro dia da semana. Não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Não se esqueça, Hebreus capítulo 4, ali fala do sábado. E ainda diz: resta um repouso para o povo de Deus. E eu termino lendo agora, para a gente compreender o capítulo 15, mas eu vou ler, só ler os versos. Não vou explicar mais, eu acho que já está bem explicado. Eu quero que você, se você tem esse livro, leia depois o capítulo 15. Aí você vai entender o que eu quis dizer. Porque muitas vezes a gente só fala do selo de Deus e da marca da besta. O selo de Deus é o sábado e a marca de Deus e a marca do inimigo é o domingo. Só isso. Mas nós vimos que o verdadeiro selo de Deus é o Espírito Santo. E no tempo final, no último tempo, no tempo em que a lei de Deus for atacada, sempre quando a lei de Deus é atacada, os que estão selados com o Espírito Santo revelam obedecendo a Deus. Revelam obedecendo a lei de Deus. E agora, no tempo final, a parte da lei que vai ser atacada vai ser o sábado. Então eu não entenderia como errado dizer que o selo de Deus é o sábado. Mas não limite o sábado, porque hoje não é. Então, se hoje não é, amanhã não é. O selo, coloque o selo como sendo o Espírito Santo. Agora, o sábado será no tempo final o sinal de que você tem ou não o Espírito do Senhor. Entende o que eu quero dizer? É isso que nós precisamos entender. E olha só o que eu quero ler com você de novo. Só poderá haver duas classes. Cada um participante assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e a sua imagem. Na página 189, o que é o selo de Deus diz assim: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, que não é um selo ou uma marca que pode ser visto, mas uma consolidação da verdade. A gente não vai ter uma marca física. Vai ter chip. Queridos, não pensa nisso não. Não é algo físico. Está aqui. Não vai ser algo que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que não possam ser abalados. E logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. O selo do Deus vivo é colocado aos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Percebe? Porque os que guardarem o sábado neste tempo final estarão obedecendo os mandamentos de Deus. Note que quando eu falei que o Espírito Santo é o selo de Deus, Deus tem um firme fundamento, tem um selo. E aí ele diz: aqueles que são do Senhor, apartam-se da injustiça. E eu já disse, como é que a gente se aparta da injustiça? Conhecendo as regras de como se apartar da injustiça. Ok? E eu continuo dizendo o seguinte: os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento.
Por isso eu expliquei todo esse contexto da Bíblia anteriormente. Porque se eu só lesse esses textos, quem não é adventista vai entender que eu estou forçando muito. Mas se você ouvir, se você depois, quando eu terminar hoje, já estou terminando, mas quando você terminar hoje, volte, vá lá no início, leia os textos de novo. Lembre, deixa a palavra de Deus falar no seu coração. Os textos que eu recitei, procura lá na Bíblia, leia. Veja se tem serventia do que eu falei. Porque aí a gente vai entender o que Ellen White está querendo dizer. Ellen White está dizendo que o sábado é o sinal. É o sinal que revela, obviamente, quem tem o selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. E no tempo final, o sábado será o sinal de Deus que vai revelar quem tem esse Espírito. E eu termino. Então se é o sábado o selo de Deus, então o domingo é a marca da besta, então se eu guardo o domingo eu estou marcado pela besta. É isso, pastor? É isso que o senhor está dizendo para mim? Eu quero ler algo para você. Diz assim: a todos os pequenos e grandes faz com que lhes seja dada a marca na mão direita ou sobre a fronte. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Vão ser dito de maneira muito mais... O problema não é hoje. Hoje não há decreto. Hoje as pessoas até dizem que o sábado do Senhor mesmo é o domingo. Mas quando houver um decreto, quando houver uma imposição, os verdadeiros servos de Deus sabem que Deus não precisa de decreto para ser observado. Eu não preciso de governo para servir ao Senhor. E nem você precisa de governo algum para servir ao Senhor. É isso que eu quero que você entenda, e é isso que eu entendo. Por isso eu não preciso de união de igreja e Estado. A igreja não precisa me obrigar pelo Estado a dizer o que eu tenho que fazer. Se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, eu vou servir sem lei, sem obrigação, porque a lei de Deus, ela me basta. E não te basta também? A palavra de Deus me basta. A palavra de Deus não te basta também? Eu não preciso de decretos de homens para obedecer a Deus. E há muitos que hoje obedecem outros dias. Quando for obrigatório esse dia, vão parar e vão pensar: opa, o meu Deus não obriga ninguém. Ninguém. Deus não obriga ninguém. Por que esse decreto? E aí é quando vão pensar e vão raciocinar. E eu quero ler. Termino dizendo: a observância do domingo não é ainda o sinal da besta. Eu tenho amigos queridos que guardam o domingo. Talvez vão assistir essa mensagem. Por isso eu li isso aqui na Bíblia. Porque a Bíblia precisa ser falada. O domingo não é. Às vezes a gente, porque não é. O domingo ainda não é o sinal da besta. E não será até que saia o decreto. Vai existir um decreto, queridos, obrigando. E nessa hora que obrigar, muitos sinceros, fiéis, tementes a Deus, da escola dominical, que obedecem a Deus, lá no domingo mesmo, nessa hora, vão se lembrar de que Deus não obriga ninguém. Deus não obriga o sábado a guardar, nem o domingo. Nunca se esqueçam disso. Mas quando a gente ama a Deus, o Espírito Santo entra no nosso coração, porque somos selados com Ele, que é impossível resistir à voz do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se lembra do texto que eu li no início? Vocês foram selados com o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. E este repouso eu estou dizendo para você, querido, é o sábado do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, hoje é um feriado, o 1º de maio, Dia do Trabalhador, e a meditação de hoje foi um pouquinho mais longa, porque eu precisei usar a palavra de Deus para mostrar o que é o selo de Deus. No tempo final,
em que a lei do Senhor vai ser atacada mais uma vez, o selo do Senhor que vai ser revelado na vida das pessoas será o sábado. O sábado será este sinal que vai revelar quem tem o selo de Deus. Do mesmo jeito que lá na época de Pedro, o sinal não era o sábado, porque todos eram judeus, mas o sinal era não adorar outro Deus. Porque eles queriam antes obedecer à lei de Deus do que aos homens. Na época de Daniel e dos seus amigos, a lei foi atacada e o contexto ali também não era simplesmente o sábado, mas o contexto ali era não adorar a imagem. Mas no tempo final, em que o mundo vai decretar um dia para a família, vai decretar, Senhor. E os verdadeiros servos e filhas do Senhor, de todas as igrejas, de todos os povos, de todas as eras, sabem uma coisa, uma característica do Senhor. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo que convence a mim e a cada um dos queridos que estão ouvindo. Não existe força, não existe decreto de homem algum que possa nos obrigar a adorar a Ti, Senhor. Se nós amamos a Ti, se nós adoramos o Teu nome, não importa agora, porque eu estou falando para um povo que guarda o sábado e tem um povo também que guarda o domingo. Mas se nós amamos a Ti, se amamos o Senhor em espírito e em verdade, não precisamos de decreto de homem nenhum para nos ensinar o que a gente tem que fazer. O Teu Santo Espírito, a Tua Santa Palavra, isso nos basta. Por isso, nos ajude. Dê o Teu Santo Espírito ao Teu povo. Nos ajude a lermos a palavra do Senhor. Ajuda-nos a mudar a nossa vida. Ajuda a falarmos com os nossos queridos. E a gente viu aqui que o domingo ainda não é a marca do mal. Vai se tornar quando for decretado que tem que ser esse dia. Então, Senhor, nos ajude a pregarmos agora. Nos ajude a nos preparar e a preparar os nossos queridos para aquele grande dia. Pai querido, termino essa oração pedindo que o Senhor nos prepare. Estamos terminando a semana, vamos entrar aí no fim de semana, no sábado, no domingo, uma nova semana. Que a mensagem de hoje o Senhor possa gravar no nosso coração e que a gente reflita e pense sobre isso. Tanto aos nossos irmãos da igreja, tanto aos nossos irmãos queridos que têm a paz do Senhor, que frequentam sim as escolas dominicais e são grandes fiéis tementes a Ti, que gastam horas de joelhos dobrados, que clamam ao Senhor. Eles vão ouvir a Tua voz. E que nós, que guardamos o sábado, possamos também buscar o Senhor em espírito em verdade, para o Senhor ouvir a nossa voz, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Nos dê a Tua bênção e a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia a todos. Estou terminando o dia de hoje. É um dia muito especial porque a partir da semana que vem, os temas finais de eventos finais, nós vamos estar fazendo essa live no YouTube, ok? Eu vou compartilhar o link no Face, mas eu não vou fazer mais esses vídeos na parte da manhã no Face. Eu vou fazer no meu canal do YouTube. Vou colocar o link para você assistir. Então, essas meditações de manhã, essa parte final, nós vamos fazer lá. Quem tiver interesse, quem quiser continuar nessa jornada, com certeza vai estar lá assistindo. Tá ok? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aproveite o fim de semana para refletir, pensar nas coisas que nós falamos. Deus abençoe. Amém.